Bom dia ou boa tarde, de acordo com o momento que você está nos assistindo. Eu sou o professor Ataíde e este é o canal Prof. Ataíde. Hoje nós vamos estudar um pouco de história. Vamos ver a chegada dos portugueses ao Brasil. Já começa por aqui. Na verdade, o que nós vamos estudar aqui, em outras épocas, a gente tinha como título aqui o descobrimento do Brasil. Mas nós, historiadores modernos, estamos, quando a gente fala descobrimento do Brasil, a gente sempre fala entre aspas. Por quê? Porque o Brasil, na verdade, ele não foi descoberto. O Brasil já tinha dono, né? Os nativos já moravam aqui, então os portugueses chegaram aqui no Brasil, já encontraram habitantes. Então nós não podemos dizer que houve um descobrimento, e sim um tipo de invasão, correto? Então, por isso nós já começamos com esse título, a chegada do Brasil, a chegada dos portugueses no território brasileiro. No ano de 1500, o rei de Portugal enviou uma esquadra de 3 navios, tendo como comandante Pedro Álvares Cabral. Tendo como comandante Pedro Álvares Cabral, com o objetivo de fazer uma viagem às Índias, né? Que na verdade também tinha outros objetivos, né? Porque houve um investimento alto aí nessa viagem. Por quê? Porque em 1942, um navegador chamado Cristóvão Colombo já tinha chegado aqui nas Américas. Então, Portugal sabia que havia outras terras aqui que poderia ser descoberta, entre aspas, né? Descoberta, entre aspas. E tendo como desculpa essa viagem para as Índias, e também como desculpa ter que descobrir novas rotas, o rei de Portugal ordenou a Pedro Álvares Cabral para que ele se dirigisse um pouco mais a oeste, para fazer uma nova rota para a Índia, mas com segundas intenções. Encontrar estas novas terras que eles já desconfiavam que existia. E assim se fez, né? Então, como ele veio muito para o oeste, ele chegou aqui às terras do Brasil, exatamente no território que hoje é o estado da Bahia, em 22 de abril de 1500. E nessa esquadra de Pedro Álvares Cabral, além de ter como registro a agenda pessoal de Pedro Álvares Cabral, também tinha um escrivão oficial com o nome de Pero Vaz de Caminha. E a função do escrivão Pero Vaz de Caminha era relatar tudo o que acontecia na viagem, né, para o rei, deixar o rei informado, né, o rei de Portugal. Então ele tinha o papel de relatar tudo o que acontecia na viagem, deixar bem informado o rei de Portugal. Essa era a função de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminhas, não confunda com Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral era o comandante e Pero Vaz de Caminha era o escrivão. Então, assim que chegou nas novas terras,
Pedro Vaz de Caminha já enviou uma carta ao rei de Portugal, relatando as novas descobertas. Ele registrou em sua carta a primeira missa, registrou as características dos novos habitantes que aqui já viviam, né? Tudo isso ele registrou na sua carta. Eles ficaram aqui por volta de uns 10 dias, a esquadra de Pedro Álvares de Cabral, e depois se dirigiu verdadeiramente aos caminhos das Índias. Então, os nomes que foram dados a esse território, a essa nova terra, primeiro foi o nome Ilha de Vera Cruz, por pensar que se tratava de uma ilha, né? Então eles colocaram o nome de Ilha de Vera Cruz. Depois de explorar mais o território, percebeu que não se tratava de uma ilha, pelo seu tamanho. Então, eles colocaram um segundo nome, Terra de Vera Cruz. E, finalmente, eles colocaram o nome de Brasil, em homenagem à madeira vermelha que tinha aqui, né, chamada pau-brasil. Então, em homenagem à madeira cor de brasa que tinha aqui, que eles chamavam o nome de pau-brasil, eles colocaram o nome da nova terra de Brasil, né? E aí foi o nome que ficou até os dias de hoje. A primeira fonte de riqueza dos portugueses, é claro que eles vieram aqui na esperança de encontrar ouro, né? E só mais tarde que eles exploraram, passaram a explorar o ouro. Mas a princípio, a maior fonte de riqueza deles foram a exploração do pau-brasil. Então, a exploração do pau-brasil foi a principal fonte de riqueza aqui no Brasil, né? Mas para isso, eles não tinham mão de obra suficiente para essa exploração. Então, o que eles faziam, né? Eles convenceram os indígenas a trabalharem para eles em troca de produtos, né? Em troca de objetos que os indígenas não tinham aqui, como o espelho, o machado, o ferro, né? Que eram coisas que eles não conheciam, que eles ficavam admirados de ver os portugueses cortando madeira com machado, né? Então eles queriam esse tipo de objeto. Então para convencer os indígenas a cortar a madeira e transportar até os barcos, eles trocavam, né? Eles faziam um tipo de troca, um tipo de pagamento. Pagavam o trabalho dos indígenas com objetos que aqui os indígenas não conheciam. Era um tipo de pagamento. Mas não houve a escravidão dos indígenas? Sim, mais tarde, né? Mais tarde houve sim, né? Mais tarde não houve mais acordo entre os indígenas, né? Então eles tentaram escravizar os indígenas, né? Mas isso é assunto para outra aula, tá bom? Então é isso, pessoal. Se esse vídeo te ajudou, deixa aquele like. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo.